Olá pessoal, boa tarde a todos. A paz de Cristo. Vamos assim, com a ajuda de Papai do Céu, falar mais uma vez acerca da Rainha dos Céus, né? Já fiz a síntese histórica de A Rainha dos Céus. Mais dois vídeos, quem é a Rainha do Céu na Bíblia de Jerusalém, a parte 1 e a parte 2. E agora eu vou fazer essa parte 4. Tchau! Não usarei apenas dessa vez a Bíblia de Jerusalém, né, porque eu preciso um pouco do dicionário. Vou usar o dicionário Vini, que é da CPAD. Aqui em Salvador eu comprei na Rosa de Saron. E o dicionário bíblico hebraico português que eu comprei na Paulus Livraria. Aqui em Salvador, quando eu comprei, todo dia 20 de qualquer mês, qualquer produto Paulo ganha 20% de desconto. Eu comprei ele com 20% de desconto. Hoje, como eu vou falar da Rainha do Céu, e ela é a rainha do sexo, a deusa do sexo na antiguidade, tanto é que lá no livro de Números, capítulo 25, o caso de Raal Fegor, né? Ou Raal Peor, de acordo com a versão, Baal Peor, quando o povo entrou naquela prostituição ali e morreu, era justamente o culto dos medianitas, que ela era adorada por vários povos, né? Ela começou com os sumérios, se eu não me engano, acho que é Inanna, sumérios, eu não lembro agora, já tem um tempinho que eu estudei sobre isso. Então, cá em Números, nós vemos o primeiro caso em que o povo de Israel incorreu nesse delito e morreu uma grande quantidade de israelitas, justamente por causa que eles caíram nesse pecado e terminaram por morrer. Morreram 24 mil devido à praga, porque o povo começou... Aí tá lavando, dona Cátia? Tá aberto o carro. Então, justamente por causa desse... correspondência? Não, hoje né? Hoje não. Se vai lhe interessar o criado? Vai sim. Você já olhou? Já. Pronto. Obrigado. Tá. Então, gente, não tem como falar de A Rainha do Céu se não falar sobre o termo prostituição, né? Que no antigo Israel está geralmente, quase nunca fala de ato ilícito sexual entre homem e mulher, quase nunca. Geralmente, quando fala o termo de prostituir, você pode pesquisar em toda a Bíblia, logo quando você abre o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, capítulo 2 e principalmente o capítulo 3. O livro do profeta Oséias, que Jeremias fala do povo de Judá. Oséias já fala das 10 tribos e meias, né? Você pode ver, todo o livro de Oséias fala sobre essa prostituição sagrada. Tanto é que você pode ver que em Oséias, capítulo 3, versículo 7 e 9. Oséias não, me perdoe. Jeremias, capítulo 3, versos 7 a 9. Diz uma coisa interessante. Eu estou usando, gente, a Bíblia de Jerusalém, que eu também comprei na Paulus Livraria, no dia 20, há muito tempo atrás, né? A Bíblia de Jerusalém, ela está um pouco gasta. Que diz assim, o capítulo 7, verso 7 e 9, diz assim, capítulo 3, Jeremias, verso 7 e 9. Eu vou partir do 6. Disse-me o Senhor no tempo de rei Josias, visto que fez a renegada Israel, ela se dirigia a todo amante elevado e sob toda árvore frondosa, e ali se prostituía. Eu me dizia, depois de ter feito tudo isto, ela voltará para mim. Mas ela não voltou. Judá, sua irmã,
infiel ela viu que eu a repudiei por causa de todos os seus adultérios e a renegado Israel, e dele libelo de repúdio, mas Judá, sua irmã infiel, não teve medo e foi também prostituir-se. E com o seu prostituir-se leviano, profanou a terra, ela cometeu adultério com o pau e com a pedra. Entendeu? Que tipo de adultério é esse? Era o culto, era a idolatria. Não apenas a idolatria, porque o culto a Baal e a Astarote, conhecida também como lá em Jeremias capítulo 44, a partir do versículo 15, onde as mulheres apanhavam, ou os filhos apanhavam lenha, os maridos acendiam fogo e os filhos fariam bolo à rainha do céu. É só você ler no rodapé de Jeremias 44 que o bolo feito a Asherá, ou Astarte, ou a rainha dos céus, que hoje é chamada como Maria, dar o nome de Maria, dizendo que é a mãe de Jesus, quando na verdade não é, era a foto da deusa, era o desenho da deusa nua. Porque ela era a deusa da sensualidade. E essa deusa, gente, existia para ela e para Baal os prostitutos e as prostitutas sagradas, que era considerada como os separados ou as separadas. Literalmente, as santas e os santos. O que quer dizer santo, gente? Semiticamente falando, na linguagem semítica hebraica. Ela é aquela pessoa que era apartada ou separada para uso especial de uma divindade, no caso de Israel, para Deus. Quem era santo? Era chamado de ungido. Quem era o ungido? O rei, o profeta, o sacerdote. Sede, pois, santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Não é isso que está escrito? Entendeu? Então, para o povo que não era de Israel, que o culto a essa divindade que eles adoravam, cada um tinha um nome: Asherá, Inanne, Hathor no Egito, Oísis, Afrodite, Cibele, Diana. Por isso que a Mulher Maravilha chama-se Diana. Se eu não me engano, Vênus, no panteão romano. Iansã, hoje em dia nós conhecemos também como Iansã ou Iemanjá, que é a mesma entidade. Só para você ter uma ideia, capítulo 14, verso 24 de 1 Reis. (14, 24 de 1 Reis). Diz assim, ó. Construíram, a partir do versículo 22, 1 Reis 14, a partir do 22. Judá fez o mal aos olhos do Senhor, e irritaram ciúme mais do que tinha feito seus pais, com todos os pecados que cometeram. Construíram lugares altos, erguendo estelas e postes. Está vendo? Meu povo adultera com pau e com a pedra. Erguendo estelas. Para você ter ideia, as estelas, você visitar a cidade do interior, geralmente, na cidade do interior, onde tem uma igreja católica, na frente da igreja, tem um monumento que é uma estela em pé e um negócio redondo no sol. Pode ver que parece um sol. Aquele sol ali, eles dizem que é para simbolizar Jesus. É o Mitra romano, que eles dizem que é Jesus, que na Bíblia chama de Baal. E a estela em pé, ali é Astarote, que eles batizaram com o nome de Maria, dizendo que ali é a mãe de Deus. Então eles construíram erguendo postes sagrados sobre toda a colina elevada e debaixo de toda a árvore frondosa. Houve até prostitutos sagrados na terra. Ele imitou todas as abominações das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Prostitutos sagrados. Por isso que Jeremias diz aqui, ó. Jeremias não, Oséias. Olha o que Oséias diz. Talvez não dê para fazer apenas de um livro. Jeremias diz aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: se um homem repudiar sua mulher e ela se separa dele e se casa com outro, terá ele por acaso o direito de voltar novamente a ela? Por acaso não está totalmente profanada esta terra? E tu te prostituíste com inúmeros amantes e queres voltar a mim?
diz o Senhor. Levanta os teus olhos para o cume e olha, onde não profanastes, no caminho onde assentaste, para que, como um árabe no deserto, profanaste a terra, com tuas prostituição e com as tuas maldades. O versículo 9 já lindo agora, que diz, porque prostituíste com pau e com a pedra. Já Oséias, capítulo 4 diz assim, a partir do versículo 10. Comerão, mas não ficarão saciados, prostituir-se-ão, mas não se multiplicarão, ou seja, farão sexo sagrado, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição. Porque o culto a Asherá e a Baal, que era a deusa da fertilidade, do sexo, que segundo a ideologia do panteão do cananeu, midianita, babilônico, grego, romano, especialmente os primeiros que eu falei, Baal é o deus Sol, que lança o seu sêmen sobre Gaia, o Astarotes, né, o Asherá, o Astarte, o Star, que é a deusa Terra, hoje em dia chamada de Gaia por alguns. Ele lança o seu sêmen sobre a deusa Asherá, e esse sêmen produz a Tamos. Quem é Tamos? Segundo eles, é tudo que é verde, tudo que existe, tudo que nasce na terra. Aí fazendo sexo, tanto com homem, mulher com mulher, ou sexo, tanto faz, todo tipo de sexo, é um tipo de adoração, veneração a essa deusa, né? Então diz assim, porque meu povo consulta o seu pedaço de madeira e o seu bastão lhe faz revelações, porque o espírito de prostituição os desviou, eles prostituíram, afastaram-se de seu Deus, nos cimos da montanha oferecem sacrifícios, e sobre a colina queima incenso, e debaixo do campo, do chupo, do terebino, pois a sua sombra boa é. Por isso os filhos se prostituem e vossas noras cometem adultério. Não castigarei vossas filhas porque se prostituem, nem a vossa nora porque comete adultério, pois eles próprios afastam-se com as suas prostituição e sacrificam as hierodulas. Hieron, santuário, dulas, escrava do santuário, que é a prostituta sagrada. O rodapé aqui diz assim, é isso mesmo, aqui abaixo. E você vê debaixo de árvore. Aqui em Salvador, quem mora em Salvador, você que mora em algum lugar, você já viu o sacrifício que é feito debaixo de árvore, nas esquinas? Porque existia, hoje em dia, algumas facções diferentes, de algumas religiões diferentes, faz coisas diferentes. Mas antigamente não. Não apenas o sexo, como também o sacrificar as oferendas que eram feitas. Ok? Tem mais ainda. Segundo Reis, capítulo 23, verso 7. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, verso 7. Então não tem como falar da Rainha dos Céus sem falar do termo prostituição. Porque no antigo Israel está geralmente, a maioria das vezes, quase todas as vezes, está relacionado à infidelidade do povo para com Deus. 23, verso 7. Aqui já está falando, né, de Josias. Josias, né, diz que Josias restaurou o templo, diz assim, a partir do versículo 4 do capítulo 23. Depois de ler a lei, diz assim, o rei ordenou a Hilquias, o sumo sacerdote, e aos sacerdotes que ocupavam o segundo lugar e os guardas das portas que te retirasse do santuário todos os objetos que tinham sido feitos para Baal, para Asherá e para todo exército do céu, queimou fora de Jerusalém, no campo de Quedron, e levou suas cinzas para Betel, destituiu os falsos sacerdotes que os reis de Israel haviam estabelecido e que ofereciam sacrifício nos lugares altos, na cidade de Judá e nos arredores de Jerusalém,
e os que ofereciam sacrifício a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todo exército do céu, transportou do templo do Senhor para fora de Jerusalém, para o vale de Quedron, o poste sagrado, e queimou no vale de Quedron, reduziu a cinza, lançou as suas cinzas no vale comum, né, que era no sepulcro comum, demoliu as casas dos prostitutos sagrados, que eram geralmente homossexuais, que estava dentro do templo, onde suas mulheres teciam véu para Asherá. E o véu era azul, semelhante ao que hoje é usado numa entidade que se diz ser Padroeira do Brasil. Então, é bem antigo, gente. Aqui, ó, você pode ver, pode pesquisar sobre Atena, Asherá, Gaia, algumas fotos, né, que mostra as várias faces, a coruja, aqui ó, coruja, a águia, que é símbolo dos Estados Unidos, o símbolo que nós temos aqui no Brasil como a justiça é um dos símbolos de Asherá, Astarte, rainha do céu. Esse também aqui, que aqui no dia 2 de fevereiro é comemorado. Esse daqui que todo mundo adora no catolicismo, aqui geralmente é o esotérico, olha o sinal de novo da justiça. Aqui, segundo eles, bota como que aqui é Samiramis e Tamus, né? Que Tamus nasceu no dia 25 de dezembro. Esses símbolos, esse desenho aqui que nós assistíamos quando era criança, sabe? A própria estátua da liberdade, modelo mais antigo aqui, ó, estátua da liberdade, isso aqui é antiquíssimo, no tempo da antiga Babilônia. Esse daqui também, ó, como a feiticeira de He-Man. No desenho He-Man não tinha feiticeira? Aqui, ó. Essa daqui, ó, uma cabeça de águia, asas de águias e pé de águia. Tem também aqui em Salvador, foi colocado esse monumento. Aqui era geralmente quando se fazia um bolo, que está registrado lá em Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 16, e Jeremias 44, a partir do versículo 15, os bolos tinham geralmente esse formato aqui, ó. Ó. Mulher Maravilha, essa daqui que todo mundo sabe o que é. Aqui, ó, Samiramis e Tamus. Samiramis, rainha do céu, também era chamada como Mãe de Deus, Senhora das Dores. É só você assistir o vídeo que eu fiz. É a síntese ou análise ou síntese histórica de a Rainha dos Céus. Então, gente, essa entidade, ela foi introduzida no chamado cristianismo pelo romanismo por causa do sincretismo religioso, na intenção de tentar fazer com que as pessoas aderissem ao evangelho, só que aconteceu ao contrário. O termo prostituição no hebraico, que é zanar, fornicar, prostituir-se, desonrar-se, corromper-se, ser infiel. O sentido próprio, né, da palavra é o ato ilícito sexual entre homem e mulher. Mas no sentido figurado, o povo personificado como figura feminina, que está lá em Jeremias, no capítulo 3, Oséias, capítulo 4 e capítulo 1, todo o livro de Oséias. Tem também Ezequiel, capítulo 16, todo o capítulo 16. E também Ezequiel 23, né? Chama Israel de prostituta. E também Judá. Fornica com outros deuses ou povo, sendo infiel ao seu Deus, numa espécie de adultério, porque meu povo adultera com o pau e com a pedra. Jeremias capítulo 3, verso 9. Né? E o dicionário Vini, como eu mostrei no início, que é da CPAD, você pode pesquisar isso na internet, em sites que não são evangélicos, você vai ver a respeito dessa deusa,
né? Prostituir-se. Prostituir-se após cometer fornicação, ser prostituto ou prostituta ou servir a outros deuses. O termo é regular, que denota prostituição ao longo da história hebraica, com acepções especiais que surgem da experiência religiosa do antigo Israel. Entendeu? Quase nunca esse termo é usado no antigo Israel para descrever má conduta sexual por parte do indivíduo. Por esta razão, acha-se na atitude diferenciadora do antigo Israel concernente à atividade sexual por homens e mulheres, que geralmente era no casamento. Até o ato homossexual surgiu com isso aqui. Entendeu? Israel não era costume fazer isso. Então a razão principal é o fato de esse termo ser usado, em sua maioria, para descrever prostituição espiritual. Está lá em Deuteronômio capítulo 31. E disse o Senhor Deus a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e esse povo se levantará e se prostituirá. Entendeu? Aí vem mais aqui, ó. Êxodo capítulo 34. Para que não faças concerto com moradores da terra, e não te prostitua após seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tomes mulheres das filhas para os seus filhos, e dos seus filhos para as suas filhas, prostituindo após os seus deuses. Porque o ato, o culto a essas deusas era bacanal puro, gente. Tudo o que você pode imaginar com sexo, entre homem, mulher e etc. Entendeu? A teoria religiosa por trás da atividade no santuário cananeu era que a atividade sexual com os prostitutos ou as prostitutas cultuais, as quais representavam os deuses e as deusas do culto da fertilidade cananeia, estimulariam a fertilidade da colheita e do rebanho. Por isso, o caso de Jezabel, em 1 Reis, capítulo 16. Leia 1 Reis, capítulo 16. Jezabel era cananeia, se casou com Jeroboão e ela era quem mandava. Geralmente, nessas terras, quem era o cabeça era a mulher, porque elas eram geralmente prostituta sagrada. Dificilmente um prostituto ele era casado, porque geralmente ele era homossexual. Entendeu? Tal prostituta cultual não era considerado prostitutos. Antes, os santos ou separados, que na cultura eram pessoas santas, eram pessoas representantes da divindade, que eram consagradas. Por isso era costume na antiga Babilônia as prostitutas, mesmo passando muito tempo como prostitutas, se casarem normal, porque não era tido, a cultura não indicava que era uma promiscuidade. Era algo que era da adoração à divindade daquele lugar. Santo, semiticamente falando, em primeiro lugar, quer dizer separado para uso especial. Temos ilustrações dessa ideia em Deuteronômio 23:17. Não haverá rameira, ou seja, a separada, entre as filhas de Israel, nem haverá sodomita. Rameira era as prostitutas e sodomita era aquelas pessoas que faziam sexo entre homens. Nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem os filhos de Israel haverá quem o faça. Tchau! Este tema, prostituição religiosa, toma grandes proporções nos profetas que denuncia esta apostasia. Ezequiel mesmo não escolhe palavra para chamar abertamente Judá e Israel de rameiras, no capítulo 16, do versículo 6 ao 63, e no capítulo 23, que descreve com nitidez a apostasia dessas nações em termos sexual. Entendeu? Então, não tem como falar da rainha dos céus sem falar de prostituição. Porque o culto a essa entidade, em toda a história de todos os... Carlos, boa tarde. Pois não? Pois não. Porque todos os povos... Quer deixar alguma coisa aqui? Não. Mas o correio deixou. Todos os povos que tinham ela como divindade, como deusa, independente do nome que desse, no caso de
de Jezabel, lá em 1 Reis 17, se eu não me engano, era Asherá. Entendeu? Asherá. O culto era isso, né? Como em Roma tinha a Via Sacra, que era pior do que o carnaval, onde se passava um carro alegórico com os pênis levantados. Você vê isso no filme, acho que é Carícula. Tem filmes aí que eu esqueci agora o nome do imperador. E as pessoas faziam vários tipos de sexo, como na parada gay, entendeu? Fazendo sexo. Alguns em êxtase arrancava as suas genitálias, jogava, né, no momento de êxtase. Então a história é muito vasta, é muito antiga e muito longa. Por isso eu digo, pesquise sobre esse assunto. Se quiser, assista os outros vídeos que eu fiz, dê o seu like aí embaixo, se inscreva no canal se interessar e pesquise sobre o assunto. Não tem como falar Rainha do Céu, né, que hoje em dia está no vídeo que eu fiz, no terceiro vídeo, que é a análise histórica de Rainha do Céu. Você vai ver os nomes que ela tem, alguns dos nomes. Então não tem como falar dessa entidade denominada como deusa, que o catolicismo romano quer dizer que não é adorada. Por isso que a Igreja Católica, ela diz que ela que é a rainha, ela que é a poderosa, ela que é a senhora. A Bíblia não, é ela que manda, não é a Bíblia. E por isso que ela fala em Jesus, entre aspas, mas quem é a principal deusa lá, a entidade, é Maria. E essa Maria é essa Samiramis, mulher de Nimrod, Baal, mãe de Tamus, né? Que eles botaram como, que é o deus Mitra no romanismo, que eles chamam hoje, botaram como nome Jesus. E assim que Deus continue abençoando, na próxima oportunidade, se Deus permitir, né, nós faremos outro vídeo ainda endossando mais sobre esse caso da Rainha do Céu, a grande deusa da prostituição e do sexo livre, chamada da deusa da fertilidade. Por isso que até hoje, quem adora essa entidade faz muito sexo e com várias pessoas. E algumas têm até blogs incentivando as adolescentes a dar à vontade, fazer à vontade. Porque são adoradoras dessa entidade. Entendeu? Tem até algumas religiões que a pessoa passa para ser sacerdote ou sacerdotisa, passa acho que é 6 ou 7 meses como um homem, se for mulher, e depois como mulher mesmo. E se for homem, passa tanto período de tempo como homem e outro período de tempo fazendo papel de mulher. Porque para receber, incorporar as entidades que são servidoras dessa pessoa para poder servir, para servi-la, seja como sacerdote ou sacerdotisa da mesma. Amém? Deus continue abençoando. Então, uma boa tarde. A paz.